Oi, Ana! Boa noite, tudo bem? Boa noite! Quanto tempo! Seja bem-vinda! Muito obrigada. Imagina, que alegria, que bom que tu topou bater esse papo. Que se eu não me engano, desde o ano passado, né? A gente tinha conversado para fazer e foi indo, mas agora deu certo. Sim, verdade, Tati. Desde o ano passado tu tinha feito o convite e aí rolou esse ano, né? Conseguimos juntar Isso as datas. aí, isso aí. Ana, eu estava comentando com o pessoal aqui, antes de tu entrar, que nesse período de pandemia, os profissionais da saúde, né, tiveram que atuar com muito mais intensidade e foram, sem dúvida, muito importantes, né, para as pessoas, né? Eu quero que tu conte pra gente um pouquinho, tu é terapeuta ocupacional, eu quero que tu conte pra gente, então, o que é ser terapeuta ocupacional? Eu acho que as pessoas têm muita dúvida sobre isso, tem muito questionamento, então eu acho que é legal a gente deixar claro isso, inclusive eu quero entender melhor. Sim, na verdade, Tati, a terapia ocupacional, ela é uma profissão tão global, que ela envolve tanto o indivíduo, que ela estuda o indivíduo em todas as suas esferas. Então, eles confundem um pouco isso, acabam achando que ela é uma profissão informal. Ah, eu já ouvi dizer, por exemplo, pintar qualquer um pinta. Não, o terapeuta ocupacional, ele vai avaliar se realmente a atividade que a pessoa mais gosta é a pintura, se ela tem desejo em pintar, o que ela gosta de pintar, né? Então, Hum, artesanato, a gente utiliza alguns recursos, mas algumas pessoas entendem que é, sei lá, uma oficineira que vai estar ocupando, né? Todas nós nos ofendemos quando nos dizem, a TO ocupa as pessoas. Não, a gente valoriza o tempo delas e ajuda hum. elas a encontrarem, né, o sentido para a vida Eu acho que através. é legal comentar isso, que é voltado para a questão da saúde, para o bem-estar da pessoa, né? E não é um lazer, né, Ana? Não, o lazer é uma das atividades que a gente pode estar, né, ajudando o indivíduo a recuperar. Mas então, quando ele é acometido por alguma dificuldade, seja ela neurológica ou de saúde mental mesmo, a pessoa tá com algum distúrbio, tem algum transtorno mental, e isso atrapalha o cotidiano dela. Ela já não consegue mais trabalhar direito, porque, sei lá, a mão não funciona direito. Não Enfim, consegue a se gente ajuda, movimentar. não consegue se movimentar. É como eu te disse, como ela é global, ela é bem na questão de cada indivíduo mesmo, né? É avaliado, a gente faz uma análise de atividades, que é o nosso instrumento de avaliação, e a gente trabalha com as atividades que tenham, que sejam que o paciente esteja motivado a fazer, né? Não é Entendi. uma receita mágica. A gente acaba sendo versátil, Tati, porque a gente tem que estudar muitas coisas, porque cada pessoa tem um gosto. Tem pessoa que gosta de música, né? Que adora ouvir música, mas não gosta de tocar um instrumento. Dali a Exato. pouco, o outro adoraria, o sonho da vida dele era tocar piano e ele sofreu um acidente e ele não consegue mais utilizar as mãos. E aí, como é que a gente vai ajudar esse indivíduo a se encontrar, a achar uma solução para poder realizar esse sonho dele? E é aí que a terapia ocupacional entra. Ah, bem interessante. Olha, gente, isso bem esclarecedor, isso que a Ana contou pra gente. E conta pra gente em que locais o TO trabalha, pode atuar, como que funciona isso, onde a gente encontra esse profissional? Bom, existe a área da autônoma, né, também, que temos vários colegas ali com consultório, né, na luta diária de conseguir pacientes, enfim, de trabalhar. Mas a gente pode trabalhar em hospitais, em ONGs, o trabalho do TO é muito utilizado em ONGs, né, nessa questão, não no voluntariado. Muitos nos encontram, às vezes acham que tem que ser voluntário. Não, né? O profissional ele estuda, ele é habilitado para fazer isso. E não é qualquer pessoa que pode fazer, como eu tinha dito antes, né? Então, ONGs, escolas com inclusão, a gente trabalha bastante. Inclusive, eu gosto muito de dizer que as monitoras
nas escolas que atuam Uhum. com deficientes, se fossem terapeutas ocupacionais, teriam um ganho fenomenal para a criança que está ali na escola, só que isso acaba não acontecendo, porque a mão de obra acaba sendo mais cara do que um estagiário, né? Claro. Então, mas seria de ganho muito importante para o paciente. Então, também em clínicas, né? Atuam bastante em clínicas e até às vezes dentro de empresas. Tem empresas, na minha época, uns 13 anos atrás, se falava muito na questão da ergonomia, que o terapeuta ocupacional estava entrando também nas empresas para trabalhar com funcionários que acabavam precisando ser realocados na função, né? Uhum. Sofreram um acidente de trabalho, dali a pouco não podia estar mais lá trabalhando, né, nas esteiras, enfim, no processo, mas podia estar trabalhando de administrativo, sendo secretário, atendendo telefone, né? Então a TO também atua nessa área. Uma área que agora também é bastante nova é a área da assistência social também, que a gente pode estar incluída nos CRAS, CREAS, né? Em Porto Alegre isso já é bem comum, assim, tenho colegas minhas concursadas que trabalham. E no INSS também tem Que funcionários, né, legal. no governo federal também, assim, ou por concursos, né, nas prefeituras. Ai, Tati, é tanta coisa. Tem os CAPs, tem dentro do hospital, como eu faço, eu sou da psiquiatria, mas pode estar trabalhando na oncologia, na hemodiálise, que as pessoas ficam lá todo aquele tempo, às vezes 4, 5 horas, né, fazendo o processo e acabam ficando naquele tempo ocioso. A terapia ocupacional ali é de grande valia, pediatria, nas UTIs, inclusive é lei que tem a terapeuta ocupacional e nem todos os hospitais têm, né? Então, são todas essas áreas, assim, é bem É diverso bem mesmo, diverso. é bem apaixonante, assim, eu gosto muito do que eu faço, assim, apesar de eu ter aprofundado agora mais para a área da saúde mental, né, mas, enfim, todas as áreas são maravilhosas, assim, a área da reabilitação física também é bem bacana, assim, tenho colegas maravilhosos espalhados por aí, apesar das pessoas não conhecerem, né, e acharem que é uma profissão nova, eu sempre brinco, Tati, eu digo, quem tem seu TO, agarre e não E empreste não para ninguém, mais. porque sim, sim. Ao mesmo tempo que há muitos lugares procurando TO, há poucas TOs no mercado e a gente não consegue abraçar tudo. Então, até aqui em Entendi. Bento tem lugares que estão sem terapeuta ocupacional, porque as que tem já estão realocadas, né? E a gente Sim. também não consegue dar conta de toda a demanda. Ana, e com tudo isso que tu falou, que é uma palavra que me veio assim para descrever, talvez, né? Lógico, de uma forma mais superficial, mas para que as pessoas também entendam, seria um trabalho de adaptação. A gente pode usar essa palavra de adaptar a pessoa com uma deficiência, com alguma deficiência motora, mental, enfim, à nova realidade, à situação que está vivendo, adaptar o cenário que está, seria algo assim, a gente pode dizer? Sim, Tati, uma das formas é isso, né? Eu até separei aqui algumas palavras que a gente gosta muito de utilizar e que é da nossa Ótimo. área mesmo, né? Então, autoestima, a gente trabalha com a pessoa nessa questão da autoestima, que já não está se gostando mais muito, ou sei, enfim, está com uma depressão, mudou toda a sua rotina, não está conseguindo lidar com isso, né? Às vezes sai para o seu trabalho, é como a gente escuta alguns psiquiatras falando, que às vezes as pessoas têm a noção de que a pessoa que está em depressão, ela não se arruma, Uhum. né? Ela vai estar descabelada, vai estar sem maquiagem. Não! Dali a pouco a pessoa está toda produzida, chega em casa, tira a maquiagem e desaba no choro. Desaba na cama e não sabe se vai conseguir levantar para ir amanhã para o trabalho de novo, né? Então é esse olhar para a funcionalidade. Então nessa área física, né, que tu mesmo falou, já passou em algumas novelas. Geralmente eles gostam de retratar em novelas essa questão da área física, mas a gente às vezes nem sempre é de uma forma correta, né? Mas enfim, tinha uma novela que agora eu me lembrei que a moça sofreu um acidente, ficou na cadeira de rodas Uhum. e que a TO ia lá treinar com ela a maquiagem, adaptações. A gente trabalha muito com órteses e próteses, que é o quê? Tá ajudando a pessoa, enfim, a reutilizar
ou posicionar de uma forma correta aquele membro que, enfim, ficou lesionado e tal, né? Então tem isso também, autonomia, Tati, que é uma coisa muito importante. A gente não se dá conta de quanto que é importante a gente poder sentar, a gente poder fazer o nosso sanduíche, a gente poder escovar os dentes, né? Dali a pouco, quando tu sofre um acidente, por algum motivo da vida, de cada um, do destino, a pessoa não tem mais condições de botar a pasta na escova, né, na sua Uhum. escova, levar a escova até a boca. E isso deixa ela tão desmotivada e num real sentimento de não querer mais viver, Sim, né? claro. E aí o terapeuta ocupacional entra ali para ajudar essa pessoa a, sei lá, a gente amarra com um elástico a escova, faz uma adaptação, né? Que a mão segure, o braço segure a escova e a pessoa treina para conseguir voltar a escovar seus dentes, né? Às vezes até coisas mais simples, Tati. Uma pessoa que tem lesão por esforço repetitivo no Uhum. ombro, ela não consegue levantar o braço para escovar o cabelo, né? E às vezes ter que pedir para o marido ou ter que pedir para os filhos, isso causa a pessoa acaba, né, perdendo, como eu estava te dizendo, ela acaba se desmotivando, achando que ela não tem condições, né? Se acaba achando, como é que é a palavra que eu posso usar? Inferior, talvez, Isso, né? inferiorizar, incapaz, Isso, incapaz. incapaz, incapaz de conseguir, né? Então, é nesse sentido, assim. Então, a gente entra na questão do trabalho, do lazer, né? Independência e autonomia nas atividades de vida diária, né? Que é a questão de tu poder te vestir, de tu poder fazer tua higiene, preparar o teu alimento, né? Que Comer, legal. fazer ligações. São coisas que a gente faz tão normalmente Que a que a gente não gente se não se dá dá. conta de todo o aparato que a gente precisa, de toda a organização que o nosso ser humano precisa ter para fazer isso. E aí Uhum. entra a doença e desmonta aquele ser e ele acaba não conseguindo mais fazer essas coisas. Sim, exatamente, porque a gente não espera, né? Lógico, ninguém espera que aconteça nada, mas quando acontece também a gente não está preparado para isso. E se readaptar, né? Tu passar anos da tua vida de uma forma e quando tu vê com movimentos limitados ou com alguma deficiência, né, de intelectual, alguma coisa assim, então é complicado mesmo a gente se imaginar numa situação assim e pensar que ter um profissional que nos auxilie, né? É importante, é bem significativo isso, né? Sim, sim. É uma profissão muito significativa, até porque não tem receita de bolo, como eu te disse, né? Não tem uma receita, cada pessoa é uma, né? Então Claro. a gente tem que se tornar, eu digo intimidade, mas não no sentido assim de ser amigo da pessoa. A gente tem que analisar e avaliar muito a fundo a pessoa para conseguir fazer as manobras, né? E colocar os recursos terapêuticos ali que essa pessoa necessita no momento, né? Então Uhum. ele exige um estudo e um olhar sobre o ser humano bem grande, assim, né? E sem julgamento, com muita ética. E aí é o que eu te digo. Ah, mas vai escovar o cabelo? Para que eu preciso de um TO para escovar o Uhum. cabelo? Escovar o cabelo, eu mesmo faço. Mas ali a pouco descobri que aqui está incomodando aquela pessoa é o fato dela não conseguir escovar o cabelo, né? Exatamente. Essa investigação, esse olhar é a gente quem faz. Entendi. E, Ana, uma dúvida que surgiu para mim, eu acredito que para muita gente também para entender. Sim. Porque nesse sistema todo, TO caminha junto com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra, com o fisioterapeuta. Como que essas profissões se relacionam? Porque cada uma tem a sua frente, mas como que o TO trabalha com essas outras linhas, assim, com essas outras profissões? Que as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Sim, a gente é as vulgas fisioterapeutas ocupacionais, Isso. tipo psicóloga, mas não psicóloga, né? Então, enfim, eu me sinto assim, Tati, no meu dia a dia, como se fosse a costureira, sabe? Uhum. Aquela colcha de retalhos, Sei. né?
A gente é quem vai juntando tudo. Então, assim, nas equipes geralmente são multidisciplinares. A gente faz reuniões, né? E a gente conversa. E a TO, eu percebo muito, assim, que ela é a profissão que consegue costurando e juntando as coisas, Ah, né? entendi. Eu gosto, como a gente utiliza atividades, então o paciente ele tem uma facilidade não não é uma facilidade assim, como é que eu vou dizer? Me foge as palavras. Não tem Por isso que problema. eu fico procurando, mas eu acho. Ela acaba a pessoa, Tati, se ela para ela descobrir, eu perdi o fio da meada agora, viu? Eu falei que ia dar problema, Tati, viu? Não Por isso tem que problema. Ana, ao vivo é assim mesmo, entendeu? É se vira nos 30. E é bom a gente ah, passar por essas experiências. É bom. estava falando da atividade. Então, Isso. assim, como a gente utiliza as atividades, eles acabam, se eles tiram a máscara, né? Eles não estão Uhum. sentados, por exemplo, numa poltrona para falar sobre os problemas. Eles estão pintando e dali a pouco surge, Ah, né? entendi. Então, ou eles estão escrevendo uma carta para alguém e aí sai um choro. Ou eu lembro de um paciente que uma professora minha falava muito de que era um senhor muito fechado, muito ríspido, e ele começou a pintar um quadro e dali a pouco ele começou a assobiar. E ela se deu conta de que ele gostava muito dessa atividade e que era isso que ela ia usar para trabalhar com ele. Né? Entendi. Então, como eles acabam nos contando coisas, eles têm a facilidade devido ao campo terapêutico que a gente abre ali para eles, eles têm a facilidade de nos contar coisas. E a gente, talvez porque pareça mais natural, não tem todo aquele cenário, né? É como se Uhum. a gente. Eu geralmente gosto de atender os pacientes de uma forma horizontal. Eu sou a profissional, eles são os pacientes, isso fica bem claro, mas eu estou sentada do lado deles. Eu Uhum. estou, às vezes, fazendo a atividade que eles estão fazendo, cuidando, né? Observando os traços, observando qualquer, né, detalhe que se torne possível, mas eu gosto de sentar de uma forma horizontal. Então, eles acabam comentando coisas e a gente vai costurando nessas Uhum. reuniões e a gente vai se dando conta de coisas, às vezes, que talvez, bah, ele não falou isso para o psiquiatra, né? Agora eu lembrei de um caso, assim, que foi muito bacana. Eu atendi um menino de 14 anos que ele estava com tentativa de suicídio, né? Uhum. De ação suicida. E ele estava, enfim, mais isolado, mas enfim, ele não demonstrava sinais nenhum, assim, né, de que tava, continuava com essa ideação e tal. E aí ele teria alta na sexta-feira, né? Uhum. O médico ia liberar, porque enfim, ele estava bem. E ele subiu para minha sala, na oficina terapêutica, aquele dia eu estava usando oficina de desenho e pintura. Era meio liberado, cada um podia escolher se queria só pintar ou se queria desenhar. E esse menino escolheu desenhar. E ele começou a desenhar umas coisas assim, nossa, eu chego a me arrepiar ainda hoje, assim, túmulos, ele tem uns rostos tristes, Sim, né? Eu lembro de um desenho assim que era um, um chão assim de areia e tinha um túmulo cravado assim no meio, aqueles de pedra, sim, sim, sabe? aham. E aí eu peguei aqueles desenhos, eu disse, nossa, fulano, eu percebo que tu não tá muito legal. Eu disse, tu me autoriza a tá passando isso para a equipe, tá mostrando isso pro teu médico, porque eu acho que tá dizendo muita coisa que tu não tá conseguindo dizer ali na frente a frente pro teu psiquiatra, né? E aí ele me autorizou. E aí foi cancelada a alta, né? Porque ele não estava em condições de Sim. sair naquele dia e ele conseguiu se expressar ali. Não digo, não acredito. Foi o momento dele, foi ali, talvez pelo ambiente, estava com música, todo mundo rindo, conversando, e ele se sentiu à vontade ali para poder falar da forma dele, né? Ana, sabe uma coisa que tu falou agora né, muito interessante? Tu falou da questão da música, do desenho, estava ali envolvido na questão arte, né?
E a gente falou que o Sim, profissional da saúde ele foi muito importante nesse período todo que a gente está vivendo, né? Sempre foi, mas agora ainda mais, né? Mas como a arte também foi importante, como a arte é importante, porque não necessariamente você precisa ser um artista, mas você consome isso, você está desenhando, você está ouvindo música que algum artista, alguém gravou em algum lugar, né? Então, como a sim, arte ela serve para o entretenimento, né? Mas ela serve também para o bem-estar da pessoa, para a cura das pessoas, né? Para o auxílio das pessoas, né? sim. Temos uma linda pessoa que, né, esteve aí no meio de nós, a Anise da Silveira, Uhum. né? Assistam, quem quiser procure, tem na internet o filme dela. Ela é maravilhosa, né? Ela trabalhava com a arte mesmo, ela não era terapeuta ocupacional, mas eu acho que ela não era de formação terapeuta ocupacional, mas de alma ela era terapeuta ocupacional. E ela tinha todo esse olhar. Um amigo meu teve esses dias no Rio e estava tendo uma exposição dela e ele me mandou fotos lindas, assim, do que era, das pinturas dos pacientes, dos escritos dela, do olhar dela, sabe? E é muito importante isso. A arte, Bispo do Rosário, não sei se o pessoal já ouviu falar, né? Foi um grande artista, ele bordava mantos, era um louco, né? O profeta Gentileza, coisa mais querida, né? Pintando nos muros com toda aquela sabedoria dele que não tem nos livros, né? Que era a sabedoria de vida mesmo. Também um louco na rua pedindo dinheiro, mendigo, né? Sim, Sujo, aquele mas, estereótipo, sim, mas aham. o que é geralmente, né? O preconceito das pessoas enxergam, Isso, né? E isso. olha a pessoa que tinha ali. Atrás daquele, né? Ou enfim, dentro daquele De- ser ali, sujo, mal cheiroso, enfim, né? Era o profeta. Então, é bem isso. Muitos artistas, Tati, tu que é, né, dessa área, sabe? Eu acompanho um pouquinho, porque também circulo por essa área bastante, Sim, né? porque uma Mas observação: o marido da Ana é o Ezequiel Detoni que me acompanha, acordeonista que me acompanha nos shows, gente. Fecha parênteses. sim, sim. Então, Mozart, né? Beethoven, muitos, até físicos, Einstein, todas essas grandes personalidades, se tu for ver bem a fundo, tinham algum transtorno, né? Enfim, as pessoas não sabiam e ficaram sabendo disso depois, né? É, Deles. Muitas pessoas ainda não sabem. é verdade. E agora me veio muito legal isso que eu me lembrei agora, que às vezes as pessoas me perguntam, né? Ai, tu trabalha ali na psiquiatria e tu não tem medo de ficar no meio das pessoas, né? Que tem dos loucos, não tem medo de apanhar e não sei o quê, né? Que é aquela coisa do estigma mesmo das pessoas. Exato, E eu gosto muito de brincar, que eu digo assim, não. Eu disse, porque ali dentro de onde eu tô, eu sei quem eles são, exato. né? Lá na rua é o caixa do supermercado, às vezes é o técnico de enfermagem que está tirando o teu sangue, né? Às vezes é o banqueiro, Uhum. né? Que te atendeu lá no banco, que tu pagou a conta. Então as pessoas elas têm às vezes essa ideia de que os loucos eles têm que estar trancados, mas não, né? Sim, Eles circulam e eles são maravilhosos. Muitos dizem que todos nós somos, né? Então, vai sim. saber. É verdade, é bem isso. E Ana, quando tu comentou, né, que tu trabalha mais nessa linha da É, questão mental, né? eu já fui puxando, né? Mas é interessante isso, porque daí já vem o gancho, porque assim, ó, eu quero que tu conte pra gente o porquê que tu escolheu essa área, ou foi instinto mesmo, e depois eu quero que tu fale desse processo da pandemia, porque eu acho que isso intensificou esse transtorno nas pessoas. Crise de pânico, toque, crise de ansiedade, né? Eu acho que isso intensificou muito. Conta pra gente como é também a carga, né, de estar trabalhando com tudo isso, porque tu tem que ter uma resistência emocional considerável, né? Sim, considerável. Bom, eu comecei a trabalhar, na verdade, logo a gente
faz faculdade, assim, a gente acaba tendo uma ideia de todos os campos de atuação que a gente pode. E a gente sempre tem as nossas preferências, né? Então, a minha área de preferência sempre foi a neurologia, que era trabalhar com crianças, estimulação precoce, enfim, até com crianças, né, que tem algum paralisia cerebral, enfim, estimular as crianças, né, Uhum. nesse sentido. E a saúde mental era a minha segunda opção. Comecei, né, me formei, e aí a gente sempre brinca que, né, que a gente se forma e está desempregado, né? É, A realidade é que quando acaba a formatura a gente está desempregado. é Então tipo foi uma isso. labuta. Aí eu me especializei na área da gerontologia, né, geriatria interdisciplinar. Não, comecei alguns atendimentos domiciliares, autônomos, né, em casas e tal, mas não estava me encontrando assim. E aí surgiu a oportunidade em 2012 de eu entrar no hospital. Meu sonho, eu tinha um intuito dentro de mim que eu sempre trabalharia no hospital, Taquini, né? Que é onde eu trabalho hoje. Eu tinha isso dentro de mim, que eu tinha que trabalhar lá, enfim. Já tive até alguns déjà vu lá dentro, acho que eu entendi o motivo, mas vamos lá. É verdade. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de entrar no hospital, mas eu não sabia para que área era. Quando eu descobri que era psiquiatria, meu Deus, eu entrei em felicidade, né? Eles já tinham uma terapeuta ocupacional lá, antigamente, mas o hospital estava em processo de mudanças, exigindo regulamentação do trabalho, né? As instruções que a gente diz, instruções de trabalho, os regimentos, como se fosse um regimento do hospital, dizendo o que o profissional vai fazer lá Claro. dentro. O terapeuta ocupacional faz o que dentro da psiquiatria? E aí eu, com as minhas lideranças, aos poucos eu fui criando todo esse trabalho, fui me aprofundando, me apaixonando cada vez mais, porque na minha formação eu entendia que a internação psiquiátrica ela não era necessária. Eu achava que os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, a gente tem de saúde mental, tem de álcool e drogas, tem o Uhum. infanto-juvenil, que eles resolveriam esse sistema. E que a pessoa que está acometida por um transtorno, ela nunca deveria estar dentro de um hospital. E eu encarava dessa forma. Então, eu sofria muito vendo os pacientes sendo contidos, né, quando necessário. Depois, né, com o tempo, eu fui aprendendo que tem momentos que é necessário. Se a pessoa Até está para o fora de bem do si, paciente, né? Até... se ela está querendo bater em todo mundo, agredir todo mundo, e às vezes não tem um motivo, ela realmente está fora de si. Ela precisa ser preservada disso, ela precisa ser protegida desse surto que ela está tendo. Então, em alguns casos, é necessário, sim. Contenção medicamentosa também, a pessoa ficar, né, bem travada, aquele sossega-leão que geralmente o pessoal brinca, né, também é necessário às vezes, né? Então, comecei a entendendo e fui entendendo que o trabalho que eu podia fazer ali dentro. Né? As pessoas que ficam ali comigo, elas ficam de 7 a 30 dias, né? Os casos mais leves, em uma semana, elas têm alta, e em casos mais graves, 30 dias, né? E nesse tempo, assim, tu não consegue criar um vínculo. É Tu não pouco, né? consegue, é pouco, tu não consegue descobrir o que que a pessoa quer, o que que a pessoa gosta, né? Quais são realmente os problemas dela. Até porque a internação psiquiátrica, ela é para apagar o incêndio, né? Para que a pessoa se estabilize e continue o tratamento lá fora, né? Aí, com o tempo, são 9 anos, eu fui aprendendo isso, fui me dando conta do que eu podia estar fazendo para eles, né? Nessa questão do bem-estar, de estar ajudando eles a entenderem que o tratamento é necessário, porque a maioria das pessoas acaba por abandonar o tratamento, né? É. Com a pandemia, Tati, isso foi uma coisa que aconteceu bastante, porque muitos Ah, médicos, muitos locais ficaram fechados, né? Os CAPs também estavam só fazendo consultas, não estavam mais conseguindo fazer os grupos em virtude dos protocolos necessários, né? E a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, por si só, ela já tem a facilidade de querer largar a medicação. Ela são medicações pesadas que às vezes
né, lentificam a pessoa e ela não gosta de tomar, né? E Uhum, ela uhum. acaba largando. E aí o surto volta em maior intensidade, né? E com o isolamento social, porque a gente sempre se trabalhou com a ideia do isolamento social, e na verdade o que era necessário era o distanciamento Sim. social, né? Que Uhum, são coisas bem diferentes, né? Eu uhum. posso estar contigo numa distância segura, sem máscara, né? Passando álcool, cuidando. Se eu tiver com algum sintoma, eu não vou para o tal evento, mas tenho como sair, tenho como estar com esse contato com as pessoas, né? Sem estar propagando a doença, sem estar adoecendo. Uhum. Então, isso foi uma das coisas assim que ficou bastante grave, assim. Nós aqui, né, no meu trabalho, a gente tem sentido, assim, mais pessoas têm vindo, né, pessoas desconhecidas, e os que a gente já conhecia, porque a reinternação, ela é bem comum, ela tá Uhum. mais grave, mais difícil de trabalhar, né? E muito assim, Tati, tu não faz ideia do abuso de substâncias, o quanto cresceu assim, nesses 2 anos, o uso de bebidas alcoólicas, né, de drogas ilícitas, Tu tá sabe, tu, bem sério. tu sabe que até agora em outubro, no final do mês, a gente vai falar com uma psicóloga que trabalha na linha de dependência química. Que inclusive é minha irmã, Graziela Bueno. Ela trabalha com dependência química, então ela vai vir para falar um pouquinho. Lógico, é família, mas é profissional, né? Trabalha muito tempo nessa área, como nós somos amigas, mas tu é profissional nessa área. Sim, E com vai vir certeza. falar um pouco dessa questão da dependência química, que também a gente percebe que tem aumentado. Agora tu trouxe essa informação também. E para falar um pouco sobre isso, porque é complicado, né? Que as pessoas se Sim, isolaram e acharam uma fuga, acharam fugas. sim. E acaba, né? A gente sempre diz que o nunca se sabe o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? No nosso caso, a gente nunca sabe o que vem antes, se vem o transtorno ou se vem a dependência, né? Ah, Porque tem os dois casos. Geralmente, os dependentes procuram as substâncias, mas muitas vezes os que usam substâncias acabam ficando com transtornos. E sim. tentando suicídio, usuários de cocaína temos bastante procura por tentativa de suicídio. Álcool tem aumentado. E fora as pessoas tristes, né, Tati? Eu adoro, assim, trabalhar nessa área porque eu consigo fazer todo um link com uma ideologia de vida que eu tenho, né? Que é de fazer o bem, não Uhum, importa quem, uhum. né? E a TO, ela me proporciona isso. Né? E eu percebo então que as pessoas estão vindo bastante tristes, perdidas, enfim, então, elas não têm mais. Perderam as Algumas perderam o certezas, né? emprego. Isso, perderam as certezas. E a falta do convívio também com as suas famílias. Muita gente está longe. Tem ficado bem evidente, assim. E a Bem gente, evidente para mim. até tu comentou agora dessa questão do alto índice, né, da questão do suicídio. A gente está fechando o mês de setembro, que é o mês, né, setembro amarelo, que é justamente para prevenção, né, para falar sobre isso e para a gente estar mais atento a isso, né, Ana? Eu acho que é bem importante essa campanha, porque é também uma questão muito delicada, né? Como que a gente identifica, como que a gente ajuda, como? Como que se faz tudo isso? Primeiramente, peço desculpa para as minhas colegas que devem estar assistindo. Eu não usei a camiseta do Setembro Amarelo porque era muito amarelo. A gente tem um uniforme, a gente desfilou pelo hospital por esses dias com a tal da camiseta Ah, eu tinha que ter para vindo de entregar uma amarelo, não me foto. dei conta. Olha, que sacanagem. Mas, enfim, como é que funciona então essa. A gente fica bem feliz assim que no Brasil nos últimos anos tem se falado mais sobre o suicídio, né? Tá se desconstruindo o tabu de que falar sobre suicídio aumenta os números de suicídio. Não, existem coisas que sim, que incitam o suicídio, mas falar sobre ele, perguntar para a pessoa: você está pensando em se matar? Não vai fazer a pessoa. Bem pelo contrário, pode ser a porta de saída para
ajudar aquela pessoa, né? Então, o que que acontece? Há um mito de que dizem que a pessoa que realmente quer se matar não avisa. Sim. Uhum. Mentira. Mentira. A pessoa que está pensando em se matar, ela avisa sim. Dá Às vezes a sinais. gente que não enxerga os sinais, né? Então, às vezes a pessoa muda o seu jeito de ser, a forma dela agir, né? E a gente não se dá conta. Ela tá mais agitada, não consegue ter parada fixa, né? Não consegue sentar, não consegue assistir nossa live, né? Não, Uhum. enfim, está agitada, está se afastando da rede de convívio dela, seja equipe de trabalho, fica mais introspectiva, mais quietinha no seu canto, diminuir o cuidado com si, né? Uhum. Não necessariamente o pintar. O pessoal usa muito a questão da maquiagem, mas não, às vezes a pessoa não toma banho. Na maioria das vezes, a pessoa nem não tem forças nem para tomar banho, nem para escovar os dentes, fazer esses cuidados básicos de higiene. Não consegue dormir à noite, que é bem comum, né, a perda de sono, e está mostrando desesperança, né? Um desses, se a pessoa tem um desses sinais, ela já precisa de um olhar das pessoas que estão ao seu redor, né? E Aham. pode dizer, tá? Não, não, pode seguir. Eu já tenho uma pergunta, mas pode concluir teu pensamento aí. Não, e é muito importante porque a gente precisa refletir e conversar sobre isso, né? Não, é como eu disse antes, não incita, né, esse olhar. E a gente tem feito no hospital já fazem uns 4 anos, a gente tem feito todos um trabalho para sensibilização dos colegas, né? Porque também tem essa questão. Nós, profissionais da saúde, estamos adoecendo com essa pandemia, né? A gente até agora falou do paciente, mas e o cuidador, né? Então, nossa, aumentou bastante colegas, assim, entrando em ansiedade, em crises de ansiedade, pânico, né? Devido à sobrecarga de trabalho. Agora está mais tranquilo, né? Parece que os hospitais conseguiram equilibrar, estão absorvendo, já estão manejando, porque a gente conhece a doença, mas ano passado foi bem Sim. difícil, assim, eu tinha colegas adoecendo de Covid, Nossa. vamos dizer, tinha postos, unidades, né, de internação com 10 funcionários. Nossa. 7 funcionários estavam com Covid, Aham. e os outros 3 aqui, porque tinha Nossa. que dar conta de atender, né, as pessoas que estavam precisando, né, Meu Deus. então tem esse olhar também. E outro mito que se tem, né, nessa questão do suicídio é um termo que o psiquiatra Neuri Botega gosta muito de usar, que ele brinca que é o rock, né? O rock vai resolver todos os problemas dessa pessoa, mas não é o rock and roll, né? Uhum. É uma sigla que ele falou para os passos que é. Então, o que que acontece? Quando você analisa, vê que as pessoas apresentam aqueles 5 sinais, você reconheceu o risco, Uhum. né? Tu vai até essa pessoa, tu vai conversar com ela e tu vai ouvir ela com atenção. E tu não vai dizer para ela, tu tem que procurar um psiquiatra, tu tem que procurar uma psicóloga, tu vai ter que conduzir ela. Uhum. Então aí tá o ROC, né? O R, o O e o C. Conduzir ao tratamento. A pessoa que ela não está conseguindo nem tomar banho, gente, ela não vai ligar para o psiquiatra marcar consulta para amanhã, Não. né? Uhum. Tu vai ter que marcar, tu vai ter que te disponibilizar para ajudar essa pessoa. E essa tua atitude pode fazer toda a diferença. Pode salvar a vida da pessoa, né? Pode salvar a vida da pessoa. A gente tem toda uma rede, né? Todos os municípios, mesmo nós aqui temos CAPS, temos dentro dos planos de saúde também temos toda essa rede de atendimento. Tem o telefone 188, né? Que é um canal do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, onde a gente tem voluntários capacitados a escutar, né? Hum, Então, bom isso, boa dica.
muito bacana, assim, tipo, liguem, sabe? Tá se sentindo angustiado, às vezes não tem vontade de falar, não tem uma pessoa que tu sinta vontade de falar, liga, vai estar falando com tu não sabe nem quem, né? Mas tem que estar E é preparado para estar ali, né? para escutar, né? A gente fala, geralmente, tem uma colega minha que fala isso, que a gente tem muito curso de oratória, aprender a falar e não sei o quê, mas de escutatória não existe. É E às verdade. vezes o escutar é mais importante Do que do que o. tu falar, né? Então, esses do CVV fazem esse curso de escutatória. Então, é muito bacana. Eu até participei de uma palestra ali em Caxias. Teve um ano e aí eles contaram de um caso de uma pessoa que ligou e ficou quase, acho que era umas 2 horas, tipo, no telefone, sem falar nada. E o voluntário ficou Ficou. as 2 horas com a pessoa ali. E daí, no fim, ele só ouviu um suspiro assim e a pessoa do outro lado disse muito obrigada. Você salvou minha vida. Enquanto você Nossa. esteve aqui comigo, eu não me matei. Eu ia me matar. E o Nossa. fato de tu estar aqui Ter comigo essas alguém. 2 horas, isso me fez mudar de ideia e agora vou procurar uma ajuda especializada porque eu não quero mais morrer. Muito bacana, né? É incrível e é muito legal a gente pensar nisso, porque é muito complicado também a gente chegar para a pessoa diretamente e fazer a pergunta. Porque a pessoa vai dizer não, a pessoa e tu não vai saber nem como chegar e pedir diretamente. Ah, tu tá pensando em se matar, tá pensando em alguma besteira, a gente não Uhum. sabe como chegar, e se a gente fizer essa pergunta, a pessoa provavelmente não vai responder. Não, até porque acho que essa pergunta geralmente ela tem que ser feita por profissionais mesmo, né? A É, pessoa que tá ali, ela vai reconhecer que a pessoa não tá bem. Ela vai marcar o atendimento e vai levar a pessoa para essa ajuda especializada. E lá, aí, esses profissionais vão estar preparados para estar auxiliando a pessoa, né? sim. Olha a Ju Concato aqui, disse, ó, nossa, é emocionante esse trabalho. E eu acho que é bem intenso, né, Ana? Tanto eu acho que é questão de desgaste físico quanto questão emocional, né? Eu acho que não só desgaste, né, mas o emocional envolvido todo, ele é super intenso, né? Sim, na verdade, logo os primeiros anos que eu comecei a trabalhar, assim, tu não consegue separar muitas coisas. Separar no sentido assim, de O que tu fica sentimento, preocupado, o sentimento, né? A tua vida não muda, tu faz essas coisas, mas tu fica com o pensamento lá. Eu busquei o Reiki para me ajudar nessa forma, né? Então, eu acabo fazendo aquela meditação, fazendo, né, a imposição das mãos e isso me ajudou a me fortalecer. Hoje eu estou lá, eu ajudo as pessoas da mesma forma que eu fazia antes, mas eu não carrego para casa comigo. Eu consigo entendi. dividir de uma forma. Para mim, foi o Reiki, né? Tem Uhum. pessoas, como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Né? Eu acho muito legal porque a gente acaba levando o conceito da terapia ocupacional para a nossa vida. Né? A gente Uhum. consegue, então, distinguir. Para mim, foi o reiki. Para outra pessoa, pode ser outra coisa. Né? E que bom que se dê conta e que descubra o que é para si, né? Mas o reiki me ajudou bastante. E o desgaste, né, Tati, é bem complicado, assim, como eu te falei. Até então, a gente atendia às vezes pacientes mais leves, assim. Agora com a pandemia, a gente tem atendido só os casos mais graves e tá sempre cheio. A gente tem 20 leitos e a gente tá sempre com os 20 leitos lotados, né? Nossa. E a pessoa que ela tem alguma dificuldade, assim, eles são bem solicitantes, eles acabam querendo manipular o grupo, manipular situações. Hoje mesmo do trabalho foi muito engraçado. A gente tinha um paciente que tinha dificuldades físicas, então a gente colocava uma poltrona para ele sentar, melhor que a dos outros pacientes, enfim, né, pela Devido à dificuldade situação. a situação daquele sujeito. E aí, como o paciente teve alta, os outros ficavam disputando para sentar na poltrona dele, né? E aí eu disse para meus colegas, bom, vamos guardar a poltrona, vamos tirar da sala, vamos botar num quarto. E a gente resolveu colocar no quarto lá
paciente. Aí, quando a gente passou para fazer o sistema de manejo de contingência, que é um sistema também que é bem bacana, assim, que a gente faz aqui na nossa psiquiatria, a paciente me chamou, ela disse, eu não posso te contar um segredo, fecha a porta que eu quero contar um segredo. Daí eu disse, o que foi, né? Aí a senhora me disse, a fulana me falou que foi ela que mandou tu botar a poltrona aqui no meu quarto. Meu Aí eu Deus! comecei a rir, né? Que é uma paciente que tá bem, assim, agitada e ela tem essa questão de mania de grandeza. Ela Sim. talvez gostaria que a poltrona tivesse ido pro quarto dela, mas não tinha espaço. O melhor quarto realmente era daquela senhora, né? E foi ela que mandou, né? Então, É muita coisa para não, e lidar, tá. né? É muita coisa para lidar. E quando eles chegam assim em surto, né, Tati, que eles estão, enfim, descontrolados, fora de si, eu lembro muito de uma professora que ela falava que a pessoa que está em surto, ela tem 100% a mais de percepção que uma pessoa normal. Então, assim, além de tu ter que lidar com toda a situação, tu tem que ter muita frieza de não estar deixando expressar os teus sentimentos, porque aquela pessoa vai Vai perceber. perceber. Vai. Eu, graças a Deus, não participo das contenções, né? Que são o pessoal da enfermagem que Sim. faz. Eu digo graças a Deus, porque eu acho que eu não conseguiria fazer isso. Mas, e eles, nossa, os pacientes assim xingam e vão lá na ferida dos meus colegas, sabe? Tipo, vai bem lá na fraqueza, assim, e começa a xingar, instigar, e eles tendo que acalmar a pessoa, sabe? E Uhum. não. Mas se não fosse uma pessoa que não fosse profissional e tivesse ali, provavelmente ia entrar em luta corporal, assim, porque eles pegam Nossa, bem lá no fundo mesmo. nossa. Não, a gente nem imagina, né, que o trabalho de um TO tem tudo isso envolvido, né? A gente não faz ideia, acho É, que as pessoas não fazem ideia, né? não fazem ideia. E às vezes assim, tu tá ali na oficina, já me aconteceu assim, de um paciente achar que. Porque geralmente agora é meio engraçado, assim, mas eu passei as nossas conhecidas flatulências. E aí, um paciente estava tomando uma medicação que acelerava a liberação das flatulências. E aí, um começou a dizer que, foi tu. Foi tu que tá, né, deixando esse cheiro desagradável aqui na sala da Ana. E aí, o outro, não fui eu, não. Quando eu vi, eles estavam iam se dar com a cadeira. Tipo, e eu sabe? Pessoas bem desequilibradas, né? Sem Claro. estrutura mesmo. E aí tu tem que ter o sangue frio de botar, né? De acalmá-los, né? E aí expliquei, consegui fazer, né? Eles não se bateram, graças a Deus, mas consegui explicar que aquilo era um momento que eles tinham se descontrolado e que eles não poderiam mais estar participando ali das oficinas, porque tinham materiais, né, de Uhum. risco, uma cadeira, né? Que risco que tu vai pensar que tem uma cadeira, né? Mas, Mas né? ali era, ali no caso foi, né? Então é bem isso. E às vezes, além das cadeiras, a gente utiliza tesouras, né? Eu uso tesouras sem ponta na questão da redução de danos, porque a pessoa com uma tesoura sem ponta, ela pode se cortar os Sim. pulsos, por exemplo, que é bem comum, né? Mas ela não pode se, né, fazer um ferimento mais grave e tal. Então eu utilizo tesouras. Tem toda essa questão de cuidar do material, de Uhum. cuidar que nenhum paciente roube uma tesoura, leve escondido, né? Linhas, às vezes uma linha. O que vai fazer? Vai fazer um pedacinho, vou trabalhar com uma linha desse tamanho, mas a linha não quebra, Uhum. né? Então, por isso a gente utiliza muito a análise da atividade também para a questão dos materiais. Quais materiais eu posso estar oferecendo para essas pessoas sem botar ninguém em risco, tanto elas quanto as que estão ao redor, né? Então, Claro. tem todo um preparo, tem toda uma experiência. Às vezes a gente acha. Eles nos ensinam, assim, no dia a dia, coisas que tu nem imagina, eles conseguem fazer se transformar no material de risco, né? E com a experiência, tu vai aprendendo e tu vai conseguindo
usar recursos mais saudáveis, menos prejudiciais para Ai, eles. muito legal. Nossa, muito interessante esse nosso bate-papo, Ana. Tu viu que coisa boa, aprendi A muita gente coisa nunca hoje. tinha, a gente nunca tinha conversado sobre isso, né, Tati? Nunca, meu Deus, a gente se conhece há tantos anos, eu não sei a contagem desses anos, eu já perdi, não vou nem querer contar para não assustar. É, é, é melhor nem falar. Já fui no, ela, Às eu vezes, já fui no casamento da Ana, já foi na minha formatura, então assim, ó, é muita coisa nessa história toda. às vezes as lembranças do Facebook nos lembram desses momentos, é melhor nem compartilhar, porque são muitas coisas. É verdade. Ana, quero te agradecer muito. Antes da gente encerrar, eu quero que tu passe de novo o contato que as pessoas podem ligar quando precisam, estão querendo desabafar, estão querendo conversar com alguém. Tu passa de novo o contato para a gente reforçar isso, para talvez quem está acompanhando aí talvez esteja precisando de um ouvinte ou quem vai assistir a live depois, né? Isso pode ajudar, pode também ajudar alguém, né? Claro, é o 188, Centro de Valorização da Vida. Ótimo, ótimo. Então, Sim. galera, 188 para vocês que estão aí também, para se vocês precisarem e puderem, né, ou tiver uma situação e puderem ajudar alguém, então 188. Isso Ana, mesmo. muito obrigada, adorei esse papo, adorei mesmo, achei muito Ai, bom. Assunto bem pertinente, eu acho importante para o nosso momento, assim. Quero te agradecer muito por tu ter topado, ter engrandecido muito o Tatiele Convida. Muito obrigada. te confesso que eu estava com um pouco de medo, né? Até por, enfim, não ter muita facilidade, não ter muita prática, né, com esses formatos. Sou mais de assistir vocês, né, não de participando, mas agradeço, Tati, de coração o convite, assim, me sinto lisonjeada depois de tantas pessoas importantes terem passado, né, por esse Tatiele Bueno Convida, né, delegados, cantores, enfim, né, me sinto lisonjeada, muito agradecida por tu, né, ter esse interesse e ter disponibilizado esse espaço para engrandecer e para falar sobre a nossa profissão, que ainda muitas pessoas não conhecem, acabam não procurando e não entendem o que um terapeuta ocupacional faz, né? Então, É, eu espero que eu tenha cumprido, né, com esse papel de. Acredito que teria com muitas certeza. outras melhores para estar falando sobre o assunto com mais capacidade, Não, com mais conteúdo, né? Mas acredito que tenha passado a informação conforme a gente tinha combinado, né, Tati? mas Ana, tu comentou aqui que várias pessoas, né, importantes passaram por esse projeto. Sim, todos os meus convidados foram e são muito importantes. E como eu te disse quando eu te convidei, tu também tá nesse grupo de pessoas importantes. Então, te agradeço muito e com certeza tu contribuiu, porque é um assunto que a gente não domina. E tu trouxe com muita simplicidade, tu trouxe com muita naturalidade. Eu acho que isso faz com que as pessoas prestem ainda mais atenção. Porque a gente está num papo descontraído e de um jeito informal, tu tá contando pra gente o teu trabalho, como as pessoas Uhum. podem buscar ajuda, como as coisas funcionam. Então, isso é muito legal. Então, fica tranquilo que Sim. foi ótimo, foi muito bom. E espero te ver em breve, quando der uma passadinha em Bento, assim, eu dou uma visitinha. Talvez sábado, se o tempo estiver bom, eu vou lá assistir vocês. Ah, é mesmo, gostei, No show, boa. né, Tati? Como é que é? Sábado? Às Isso. 18 horas? É, mas na verdade agora teve uma pequena mudançazinha. O Ah, show, mas continua sendo nesse próximo mês, mas vai ser agora, Ana, dia ah, 17. No domingo, hum. no domingo, o mesmo horário, às 6 horas, mas daí às 17 horas o show. Desculpa, dia 17 às 18 horas na SIC em Caxias do Sul. Então, vai Ah. ser um piquenique cultural. Então, tu tá convidada já. Não vai ser final de semana, mas vai ser dia 17. Então, tu pode vir igual. Combinado, combinado, Tati. Então, tá bom. Um beijo, Ana. Muito obrigada. Obrigada para todo mundo que acompanhou a Imagina. gente aí. Beijo Obrigadão, grande. Tati. Um beijo. Tchau. Tchau.